Com o apoio de Saga Comunicação e Áudio, sejam todos bem-vindos ao podcast Reconquistando o que eu amo. Este podcast é voltado para você que ainda está naquela fase do falar é fácil. Olha, todas as coisas que eu passo para você, seja nos podcasts, seja no canal no YouTube, seja no Spotify, seja em qualquer lugar, eu te mostro um caminho que você deve andar. Não existe de forma alguma restauração sem renúncia. Vamos lá para os 3 R's, né, que você precisa aprender isso aqui. Os 3 R's: renunciar, recomeçar e restaurar. Não existe restauração sem primeiramente renúncia. Renúncia é o momento mais difícil no qual você passa nesse processo chamado deserto que você está passando. Por quê? Porque a renúncia é você soltar a pessoa que você ama, é você soltar essa situação difícil, é você parar de ir atrás, é você deixar ir, fazer contato zero, e aí sim você buscar recomeçar a tua vida. Quando você recomeça a tua vida, quando você olha para você, quando você percebe que você tem que se levantar, aí você começa a ter um caminho para uma restauração. Não falando aqui do caminho de reconquista. Restauração é uma coisa, como já falei. Restauração é uma coisa, reconquista é outra completamente diferente, né? Então, o que você precisa entender, caro amigo, cara amiga, que eu sei que você está sofrendo bastante, o que eu passo para você é o caminho para você chegar nessa terra prometida que você tanto quer. Só que eu preciso te falar que realmente não é fácil. Eu nunca disse para você que é fácil. Eu nunca falei, gente, é fácil fazer isso. É fácil, basta você seguir o passo a passo. Não, eu te dou o caminho e você vai seguir, mas não é fácil. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque é um preço a se pagar. Por mais que seja difícil, eu quero te falar uma coisa aqui. Esse é o momento de você se desapegar da sua rotina. Esse é o momento de você se desapegar do teu passado. Esse é o momento de você se desapegar daquilo que você acredita que é bom para você. Esse é o momento de você se desapegar principalmente da ideia de que se a pessoa voltar para você, tudo vai se resolver. Essa, então, é uma ideia de ilusão. Porque o problema não se resolve quando a pessoa volta para você. O problema se resolve quando você olha para você e percebe que existem problemas a serem resolvidos. Este é o momento de lutar contra o seu ego, contra os seus pensamentos limitantes, contra os seus pensamentos negativos, contra a falta. Esse é o momento de você lutar, até mesmo de uma forma espiritual, né? Pelas influências. É uma forma de lutar por tudo aquilo, né, que te afronta. E é por isso que o nome é renúncia, porque você vai ter que renunciar esse momento difícil. Você vai ter que realmente entender, poxa, a pessoa não me quer, eu tenho que deixar ir, eu tenho que deixar ela seguir a vida dela. Realmente é difícil, é complicado, mas a primeira coisa que você precisa entender é que se você não buscar essa mudança, nada vai acontecer. Repito, não é fácil. Da mesma forma que você quer muito se formar em engenharia, em medicina, vamos lá, se formar em medicina. Você não vai se formar em medicina enquanto primeiramente você não decidir que você quer começar a fazer uma faculdade. Você ter uma vida. E para que você possa, né, se tornar um médico, primeiramente você precisa estudar bastante, se dedicar bastante. E nesse fato de dedicar e estudar, você vai ter que abrir mão, renunciar muitas coisas que você acha que é bom para você. Como por exemplo, você não vai ter mais tempos para os seus amigos. Então muitos dos seus amigos vão ter que se afastar de você. Você não vai ter um tempo mais social como você tinha antigamente. Você vai ter que mudar a tua vida social. Ou seja, é uma mudança de rotina. E essa mudança nem sempre é fácil.
É uma rotina no qual você tinha e agora você tem que renunciar. Por quê? Porque você vai renunciar a essa rotina para que você possa começar uma nova vida. E durante 5 longos anos, né, que é o tempo da faculdade de medicina, 5, 6, durante 5 longos anos você vai mudar completamente a tua vida, vai se colocar dentro do padrão da vida de médico, de uma pessoa que estuda medicina, para então você se formar em medicina, né? Alan, o que tem a ver isso aí? O que tem a ver? Pois é, para que você possa entrar no padrão dessa nova terra, qual você quer chegar, você precisa soltar toda essa bagagem no qual lá na Terra Prometida você não vai entrar com ela. Entendeu? Você precisa soltar tudo isso. Lembra aquela história, né, do Egito, né? As pessoas, para chegar na Terra Prometida, elas teriam que deixar o Egito, elas teriam que deixar aquela escravidão, aquele tempo ruim e ir embora. Ou era duas uma, ou eles iam embora, ou então eles ficavam na escravidão. E por conta disso, muitas pessoas ficaram no deserto. Por quê? Porque elas não estavam prontas, aptas. A mentalidade delas era mentalidade de murmuração, mentalidade de escravidão, mentalidade de olhar para o passado. Para elas era muito difícil. Mas o que Deus tinha falado para aquele povo? Marcha. Marcha. É o que eu falo para você aqui agora, né? Você precisa seguir, né? Eu estou falando para você conforme a Bíblia está dizendo. Não era fácil para aquele povo. Aquele povo estava numa terra desconhecida, uma terra no qual não havia nada, era um deserto. Para aquelas pessoas era melhor ter ficado lá no Egito, sendo escravos, do que passar por aquele momento de transição. E você está passando por um momento de transição e você está achando ruim. Por quê? Porque isso está afetando a tua rotina, está afetando a tua vida, está fazendo com que você saia da zona de conforto. Você que é casado há 10, 15, 20 anos, 30 anos, passou por um divórcio, você passou esse tempo todinho talvez numa zona de conforto. E por mais que seja difícil terminar um casamento tão longínquo, né, você precisa sair dessa situação. Eu conversei, na verdade eu converso sempre com pessoas que terminam um casamento de longos anos, né, e o que acontece? Essas pessoas elas chegam saturadas, dizendo, a primeira coisa que elas falam é o seguinte: foram 30 anos, 20 anos, 10 anos jogados no lixo. Primeiramente, isso é um sinal de ingratidão. Não foram 20 anos jogados no lixo, 30 anos jogados no lixo. Foram 30 anos no qual você viveu, vocês tiveram filhos. Será que os seus filhos são lixo também? Vocês tiveram posses. Será que essas posses, essas bênçãos são todas lixo também? Vocês tiveram muitos momentos no qual vocês viveram, né, que ficaram no passado, mas vocês viveram. Será que tudo isso é lixo? Não. Você está passando por um momento de transição. E esse momento de transição é complicado, é difícil, mas é um momento de renúncia, de você renunciar. Eu nunca falei e jamais vou dizer que é fácil, porque mexe com a emoção, porque mexe com o sentimento, porque mexe com o psicológico. Porém, uma coisa que eu sempre falo para você, você precisa continuar marchando. Da mesma forma que aquele povo de Israel, lá no meio do Egito, estava buscando uma solução, enquanto Deus já tinha falado: olha, segue marchando, vai embora, marcha. Vocês estão clamando o quê? Vocês estão buscando o quê? Eu já falei para vocês marcharem, continuem marchando. Não é assim? Então, por mais que seja difícil, um momento de transição. E muitas pessoas terminam um casamento de 20 anos, 30 anos, elas começam realmente a olhar: poxa, tem muita coisa que aconteceu nesses anos todos que realmente foram bênçãos, como por exemplo os filhos, netos. Isso não é lixo. Eu estou generalizando as minhas emoções e transformando em lixo daquilo que foi presente de Deus para mim. Então quando a pessoa começa a cair na real, mesmo difícil, mesmo chorando, elas começam a entender o seguinte: poxa, então eu vou renunciar a isso daqui e vou começar a olhar para mim. Foram 10 anos, 20 anos, 30 anos no qual eu olhei somente para o outro, no qual em nenhum momento eu olhei para mim. Eu somente olhei para os meus filhos foram embora. Eu fiquei sozinho, sozinha. Eu somente olhei para meu marido, minha esposa, ele foi embora. Eu fiquei sozinho, sozinha. Então, eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para mim e crescer. Aproveitar essa oportunidade para crescer. Aí o que acontece? Essas pessoas aproveitam a oportunidade, crescem, desenvolvem-se,
Porque se você sabe muito bem que a vida é desenvolvimento contínuo, constante. Se você parar, ela vai te cobrar. Crescem, desenvolvem-se. Então aí o tempo passa e o que acontece? Aquela pessoa no qual pediu divórcio, aquela pessoa no qual saiu do casamento, quando vê aquela pessoa plena, quando vê aquela pessoa diferente, não como ela era antigamente, ela começa a se lembrar do passado. Porque é isso que acontece aos casamentos longos, no qual eu já conversei com as pessoas, e aí acontece isso. A pessoa vai cuidar da vida dela. A pessoa pergunta pra mim o seguinte: Alan, o que eu faço agora? 30 anos jogado no lixo? Não foi 30 anos jogado no lixo, não foi 10 anos jogado no lixo. Foram 10 anos que você viveu, 10 anos de bênção. Olha pros filhos, olha pros netos. 30 anos, 20 anos. Agora você vai olhar pra você. A tua vida não acabou. Nada disso foi em vão. Agora você vai olhar pra você, vai buscar sua melhor versão, vai buscar se curar e se preparar. Tirar tudo aquilo que realmente não é mais necessário na tua vida, se preparar, e quando você se preparar, quando você se curar, quando você se transformar na sua melhor versão, grandes coisas acontecerão. Aí o que acontece? O marido da esposa que foi embora de casa começa a perceber a mudança, começa a ver ali o novo comportamento e começa a olhar para o passado. E muitas pessoas, no qual depois que voltam com o casamento, a pessoa que foi embora falou o seguinte: quando eu olhei ela mudada, quando eu olhei ele mudado, eu me lembrei do tempo que nós nos conhecemos, né? Então você precisa entender isso. Não é fácil, mas é um caminho que você deve andar. Eu te ensino aqui um caminho que você deve andar. Eu não te ensino técnica, eu não te ensino segredos e fórmulas. Eu te ensino como você deve andar. Primeiramente, renunciando. É difícil renunciar. Está na zona de conforto. Sim, é difícil, mas renuncia. Cada dia que passa é uma renúncia. Cada dia que passa, né, você vai olhando para você. Cada dia que passa, você vai vendo coisas que você não via antes, mas você está vendo agora. Cada dia que passa, você vai ver, né, que você ainda tem suas obrigações, porque a vida não para. Não é você que está dizendo que foram anos jogados no lixo. Você precisa automaticamente se lembrar, né, que grandes coisas aconteceram. Né, o fato de você não estar vivendo agora essas grandes coisas não significa que tudo foi jogado no lixo, porque eu tenho certeza que não. Por mais que você nesse momento esteja vivendo uma vida completamente talvez vazia, você tem que entender que o seu passado com certeza teve algum momento, né, que foi bênção. Você que está casado há 10 anos, 20 anos, os filhos que vocês tiveram, né? Os netos, como eu acabei de falar, as bênçãos, os livramentos, as coisas que aconteceram, não é pelo fato de você não ter agora, não significa que você perdeu aquilo que você já tem. Você pode ter se separado da tua mulher, você pode ter se separado do teu marido, mas os filhos continuam, a família é algo eterno. O teu filho não deixou de ser teu filho, o teu neto não deixou de ser teu neto, as pessoas, né, de sangue não deixaram de ser. O que acontece agora é um conflito entre você e sua mulher, entre você e seu marido. E que se você tiver fé, acreditar, não estou falando de fé religiosa, não estou falando de fanatismo, mas acreditar e realmente seguir em frente, viver a tua vida, as coisas vão se encaixar no lugar. Esse momento no qual com certeza você está olhando só para desgraça, porque você acha que a vida acabou, você passou a vida toda olhando para os filhos, para o marido, para a esposa, mas é o momento de recomeçar. Você continua vivo. É necessário recomeçar, é necessário se perguntar: o que eu quero da minha vida? O que eu devo fazer hoje? Quais são as coisas no qual eu quero para minha vida? Eu quero essa pessoa. Sim, se for para acontecer, vai acontecer, mas enquanto não acontece, o que você vai fazer? Você vai ficar parado, sentado no chão? Porque aquele negócio, lá é difícil. Pois é, duas uma, você continua marchando ou você senta no chão e chora até você morrer. Repito, não é fácil, mas não tem outra alternativa, né? Vocês se separaram por causa de rotina. Que tal mudar isso? Você que está em casa,
né, com o marido dentro de casa e você não toma uma decisão sequer de reconquistar ele. Inclusive lá no meu canal no YouTube eu falo sobre isso, como reconquistar o marido que está em casa, a esposa que está em casa. Muitas vezes é renúncia, o ego não deixa você chegar na pessoa e mudar a situação, é impossível. Conflito de egos, enfim. Mas eu repito, não é fácil. Mas não adianta você ficar nessa história. Falar é fácil, você tem que agir. Alan, hoje tá difícil. Ué, continua. Alan, tem 3 dias. Continua no 4, no 5º, no 6º. Assim, você está numa guerra, você está numa batalha, né? Batalha não é mamão com açúcar. O soldado não vai pra guerra pra ficar lá deitado numa rede. O soldado não vai pra guerra pra ficar lá tomando água de coco, deitado numa rede assistindo televisão. O soldado todos os dias ele batalha, se fere, se machuca, mas continua firme. Por quê? Porque a única alternativa é lutar e acreditar que tudo vai dar certo. Então preste atenção nessas palavras, né? Muitas pessoas falam, Alan, às vezes fala muito rude. Não é questão de ser rude, eu nunca fui rude com ninguém. Talvez você não esteja preparado para escutar isso que eu estou falando, mas quando você aos poucos aceita essas coisas e coloca em prática, tudo dá certo na tua vida. Porque eu já tenho quase 23 mil relatos de pessoas que, mesmo achando que era rude, eu acredito que não, muitas pessoas também falam que não, né? A grande maioria fala que não é rude, conseguiram vencer. Conversei com mais de 100 mil pessoas nesses últimos 11 anos. E digo uma coisa pra você: aqueles que soltaram, aqueles que viveram, recomeçaram, pararam de se julgar e de julgar os outros, pararam realmente de olhar para a vida como uma desgraça, mas se recomeçaram, viveram novos dias, estão vivendo novos dias. E eu quero também que você viva também. Então esse é o podcast Reconquistando, nas principais plataformas de podcast da internet e também no YouTube, de segunda a sábado ao meio-dia. Obrigado a você que me escutou até agora. Paz, equilíbrio, amor próprio, tudo que você precisa. Sai desse negócio, né, do falar é fácil e comece a agir. Cada dia tem sua vez, assim como fala a Bíblia. O dia de amanhã pertence a ele mesmo e basta cada dia o seu mal. Beijo no seu coração. Esse podcast foi produzido pela Saga Comunicação em áudio profissional para toda a América Latina. Beijão, até a próxima. Deus te abençoe.